É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou tirar. Salve, salve família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez vai ser um vídeo apenas falando sobre o Nicão e o Soteldo, como é que tá a situação dos dois. E sim, isso mesmo, Nicão voltou com negociações com São Paulo e já fechou, segundo várias fontes aí minhas que eu vejo pelo Instagram e tudo mais. Então, fiquem ligados e bora começar. Ah, e lembrando, não é acréscimo SP, é só um vídeo falando a situação de Soteldo e Nicão. Ainda teremos mais um vídeo falando sobre outras coisas ainda hoje. Então eu vou fazer esse vídeo, vocês vão ver outro vídeo ainda hoje sobre outras coisas. Então fiquem ligados no canal, já deixa seu like e se inscreva. Tamo junto, bora começar. Bom, não vai ser um vídeo com corte, eu deixei anotado algumas coisas aqui. Então eu vou olhando aqui, então não repare se eu estiver olhando para baixo, se estiver olhando para outro lugar avulso, tá? Eu vou falar para vocês primeiramente do Nicão, tá? O Nicão que já está acertado com o São Paulo, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês. Então bora começar, né? O Sgarbi, antes de tudo acontecer, ele falou assim, o João Pedro Sgarbi, um jornalista assim que vejo várias fontes com ele, inclusive parabéns, um ótimo trabalhador. O João Pedro Sgarbi, ele simplesmente disse assim, foi meio que uma incógnita. Eu, sinceramente, quando vi, não entendi. Ele falou assim, está prestes a acontecer um chapéu, foi mais ou menos assim, isso no Twitter. Está prestes para acontecer mais um chapéu. Aí eu falei, como assim? Eu nem entendi, de primeiro nem entendi o que ele quis dizer. Aí entendi, chapéu. Eu falei, chapéu? Eu juro por Deus, eu pensei, será Soteldo? Sol, Teudo, com toldo, e aí chapéu. Foi isso, a primeira coisa que eu imaginei. Mas não, na verdade o chapéu era o Nicão. E eu vou explicar direito para vocês. Ele não quis revelar porque a seguinte questão. Se ele revelasse, o Internacional e o São Paulo poderiam encerrar negociações de Patrick e Lisiero. Por quê? O Nicão estava indo para o Internacional. Como não aconteceu, eu vou explicar o porquê. O São Paulo foi e deu um chapéu no Internacional. E aí, não foi revelado quem era o jogador, tanto o João Pedro Sgarbi, tanto o São Paulo que fez uma negociação anônima, o São Paulo não quis revelar quem era o jogador, inclusive o João Pedro Sgarbi, para não travar as negociações. E aí foi isso que aconteceu. São Paulo, depois que fechou o Patrick e anunciou a venda de empréstimo pro Internacional o Lisiero, aconteceu do Nicão vir pro São Paulo. Eu vou explicar melhor para vocês o que aconteceu. Primeiramente, o GE cravou que o Nicão já estava indo pro Internacional, ou seja, já estava tudo certo, foi um dos maiores chapéus da história do futebol brasileiro, foi surreal. E aí saiu a notícia tal, e o que aconteceu? O empresário não, sabe as luvas? Aquele que quando o jogador acerta o contrato já vem um dinheiro para ele na hora? Então, foi isso que não deu certo pro Internacional. Eu vou explicar os números para vocês. Foi o seguinte, deixa eu tentar encontrar aqui. Vamos lá, ó. O Internacional não quis pagar os 3 milhões que o Nicão pediu de comissão para ele. 3 milhões. E o São Paulo já aceitou isso. E o salário vai ser o mesmo. O Internacional aceitou entre 600 e 550 ali. Aceitou esse salário. O problema foi as luvas. O dinheiro na hora. E o São Paulo aceitou. Então vamos lá. Vou explicar para vocês. São Paulo. O caso São Paulo. Depois falo o caso do Inter. Não, vamos fazer o seguinte. Primeiro Inter. Inter recusou, não gostou da proposta e quis mandar uma contraproposta pro Nicão de que não aceita esses 3 milhões, mas aceita diminuir os 3 milhões em luvas, pagar na hora após assinar o contrato, mas o salário tudo ok, 600 mil. E o São Paulo aceitou os 3 milhões ou 4 milhões, ainda não foi revelado certo, e aceitou o mesmo salário, 600 mil ou 550 por aí. E aí está prestes a fechar. O que eu tenho para falar para vocês? Eu vou falar os números, tá? Eu vou falar para vocês
os jogos dele, eu vou falar para vocês qual que é a chance dele realmente vir, a data que ele pode ser anunciado, tá bom? Bom, essa parte eu já comuniquei para vocês. Então, ó, de 10, 8/10 igual o Patrick, e ele veio, e o anúncio vai ser hoje ou essa semana que tá vindo, tá? Então 8/10 é a chance dele vir. Por que 8/10 e não 10? Porque já aconteceu dele não ir pro Internacional por conta de valores. Algum clube pode vir e mandar mais o valor, e aí cancelar tudo também de novo, mais uma vez. Então esse 8/10 aí é por conta desse detalhe aí, tá certo? Eu vou dar minha opinião, mas antes eu vou falar os números do Nicão. O Nicão 2021. No Brasileirão, ele fez 27 jogos, 3 gols e 5 assistências. Não é um número bom, né? Sul-Americana, jogos 12, gols 4, assistência 4. Mediano, ok, até que ok. Libertadores, jogos 3, gols 0, assistência 2. 2 assistências apenas. Bem fraquinho. Na verdade, mediano também. Com essas 2 assistências em 3 jogos, pô, o cara fez 0,8 assistências por jogos. Tá bom. Recopa, jogos 2, gols 0, assistência 0. Recopa foi bem fraco, né? No total, 44 jogos, em 2021, tá? 44 jogos, 7 gols e 11 assistências. E o que eu tenho para falar para vocês? O seguinte, o Nicão não vai salvar o São Paulo. Não vai ser ele que vai fazer o São Paulo ser campeão de tudo, vai tornar ele ser o top. Não vai ser. Tanto pelos números e tanto pela personalidade do jogador. O jogador não vai ser um camisa 10 no São Paulo. Não. E tanto que no Atlético Paranaense é um dos maiores ídolos do Atlético Paranaense. Ele jogou bem, mas vê os números. E os números não parecem que ele jogou bem, parece que jogou mal. Os números do Pablo no Atlético Paranaense foram bem melhores do que o do Nicão. Então, o que eu tenho para falar para vocês? É uma negociação arriscada, né? É um valor bem caro a se pagar por ele. Mas assim, por que ele tem esse nome tão grande? Porque ele faz gol em um momento decisivo, ele joga bem em jogo decisivo, dá assistência em jogo decisivo, a dicção, né? Em jogo decisivo, entendeu? Então, por isso que tem isso. Por causa que ele brilha em jogo decisivo. Então é um jogador bom, é um jogador que eu acho que vai brilhar no São Paulo. Eu acho que falta esse jogador, um jogador que em clássico, ele é o cara, entendeu? Ele é o cara, ele vai se destacar, espero eu, entendeu? Mas os números não é nada bom. O nome dele é maior do que os números dele. Essa é a minha opinião. Mas é um jogador bom. Bom, mas não vai ser o cara no São Paulo. Não vai ser um cara. É a melhor contratação do São Paulo agora. Eu falei que era o Jandrei para assustar. Agora já é o Nicão. Tá certo? Agora vamos falar sobre o Soteldo. E o caso Soteldo, família, vou explicar para vocês certinho, vou falar qual que é a chance do jogador vir, se é grande, se é pequena, o que tá atrapalhando a negociação, se ele já aceitou vir pro São Paulo, se acertou com o empresário, se o clube é o problema, o que tá acontecendo. Vamos lá, vou explicar para vocês. Primeiramente eu vou falar os valores que o São Paulo irá pagar pelo Soteldo, que é a proposta que o São Paulo mandou. Vamos lá. É em torno de 2,5 milhões de euros, mais ou menos 5 milhões a 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. E o salário dele seria 800 mil. Ele viria para ser um camisa 10, né? Eu acho que ele viria para ser um camisa 10. E a última proposta do São Paulo vai ser essa, 800 mil. E já foi, porque é o seguinte, Soteldo aceitou essa proposta, o salário de 800 mil, porém qual que é o entrave da negociação do Soteldo? É a dívida que o Toronto tem por ele por conta das luvas. Quando o jogador foi para o Toronto, eles acertaram uma negociação que de 2 milhões, ou melhor, 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, viria para o jogador após o assinado do contrato, que seria as luvas, a mesma situação do Nicão com o Internacional. Porém, o Toronto aceitou, mas não pagou. Então, calma aí. Bom que eu dou uma olhada aqui.
Acho que já dá, acho que já tá bom já, né? Acho que já tá bom já. Bom, o entrave do Soteldo é esses 16 milhões e o Toronto não quis pagar não, né? Tem que pagar. E o seguinte, os 14 milhões do Soteldo, o São Paulo enviou pro Soteldo é 50% do jogador. Então para pra pensar, se 14 milhões é 50% do jogador, se o São Paulo realmente queria ele 100%, o acordo seria 28 milhões. 28 milhões, o mesmo valor do Pablo. Agora eu te pergunto, valia esses 100%? Porque assim, quando o São Paulo contratou o Pablo, ele era o cara no Atlético Paranaense. O Soteldo não é o cara no Toronto FC, ele não foi o cara no Santos, mas ele jogou bem, isso é fato. Até lá nos Estados Unidos ele tá jogando bem. O problema é que chegou o Insigne, que também é da mesma posição do Soteldo, o Insigne tem um nome mais alto, o salário dele já é totalmente desproporcional com o clube que ele está indo, e o Soteldo perde espaço, então o Soteldo quer sair do clube, e tá para sair, o único problema é a dívida de 16 milhões que o Toronto tem. E o Toronto quer fazer o seguinte, quer que o São Paulo pague isso, entendeu? Quer que o São Paulo pague isso. E o São Paulo não quer, e esse é o entrave, o São Paulo não quer pagar. O São Paulo até aceita dar uma quantia e reduzir o valor do Soteldo, diminuir esses 14 milhões. Mas não vai pagar por inteiro esses 16 milhões, tá certo? O estranho que eu tô querendo, eu não entendi. É os 16 milhões, tá certo? E os 14 milhões. Esses são os números principais. Se o São Paulo pagar os 16 milhões, mais 2 milhões apenas pelo Soteldo. Agora eu fico na dúvida, será que é os 16 milhões mais os 14 que o Toronto deseja? Que o Toronto pede pro Soteldo vir? Para aceitar vir pro São Paulo? Ou é só os 16 milhões? Se for só os 16 milhões, é 2 milhões a mais. E não é esse número que vai afetar o São Paulo. Se o São Paulo tem dinheiro para 14 milhões, não sei nem de onde está tirando, tem chance de vir. Por que não paga então, entendeu? Mas eu acho que o Toronto quer que a gente pague 14 mais 16. Aí já é maluquice, tá? A gente não, né? O São Paulo, né? A gente é só torcedor e ajuda com indo para estádio, né? E tudo mais. Agora eu vou falar o seguinte para vocês. O São Paulo já acertou com eu já falei. E a fonte, tá? A fonte é o Jorge Nicola. É uma fonte que tipo, muita gente duvida dele, mas eu confio nele. Essa fonte já foi espalhada por vários lugares aí, entendeu? Muitos sites confiáveis já falou isso, entendeu? Então eu acho que é uma notícia real, tá bom? A minha opinião, eu vou falar para vocês aqui. O Soteldo, como disse, vai vir para ser o camisa 10 do São Paulo. Ele vai ser um jogador muito importante para o São Paulo. Com a chegada de Nicão, mais Soteldo, imagina esse timaço: Caleri, Rigoni, Luciano. Aí na zaga Arboleda, que conseguiu renovar, entendeu? Rafinha. Vai ser um bom time. O estranho é que eu achei, o Belmonte comunicou pra gente que seria pior ou o jeito que tá essa temporada. E pelas contratações que eu tô vendo, até o Barolo comentou, pelas contratações que eu tô vendo, é uma contratações assim, que com certeza o São Paulo evolui mais do que isso, entendeu? Mas o que eu acho que aconteceu? Lembra daquele problema que teve do Muricy, com áudio vazado, falando que o Rogério sai, ele sai? Então isso aí virou um pouco. O São Paulo não quis que o Muricy fosse embora junto com o Rogério Ceni. Então o São Paulo teve que investir, entendeu? Teve que investir pro São Paulo melhorar. E tá investindo. Eu não falo que já dá pra, tipo, buscar título com o Nicão vindo, Patrick, Rafinha, Jandrei e Alisson. Mas se o Soteldo vier, aí eu falo, ele é um jogador bom. Então, entendeu? Ele é um ponta, mas é um ponta que não é só drible, entendeu? Ele tem a sua visão de jogo, ele tem sua velocidade, ele é pequeno, ele sabe brincar com a bola, sabe? Tá certo? E a chance dele vir é de 6/10. 6/10. Porque, né? Esse entrave pode ser que o Toronto não pague realmente e fique pro São Paulo pagar. E o São Paulo já falou que não vai pagar tudo. Então tem grandes chances dele não vir também, mas também tem chance dele vir. O Soteldo e o São Paulo acertou. O Soteldo e o São Paulo acertou. O valor também acertou.
mas falta esse entrave aí, ou seja, é culpa do Toronto. O sorteio do São Paulo não tem nada a ver com isso, entendeu? A negociação tá com o Toronto. Então vai ser bem complicado, mas tem chance, tem mais chance de vir do que não vir, né? Porque 6/10, o médio seria 5/5, tá certo? Bom, esse foi o primeiro vídeo do dia, tá? Vai ter mais um vídeo, o próximo vídeo eu vou falar sobre tudo. Sobre Copinha 5/0 que teve, sobre muitas coisas, beleza? Então fiquem ligados aí que o canal hoje vai estar quente, fechou? Então é isso, deixe seu like, compartilhe para seus amigos, bora crescer esse canal, rapaziada. Se inscreva e não tem mais favorite mais, né? Então é isso, bora lá, bora crescer esse canal, rapaziada. Tamo junto, falou, até a próxima, fui!